Hoje o Casa Viva é com Ideia 1 e eu estou aqui no Tomás, empreendimento construído pela Maia Jama. E arquitetura de autoria da Ideia 1, a incrível arquitetura que a gente vê da Avenida Nilo Peçanha, aqui na Tomás Gonzaga, e desses dois aqui, seu escritório enorme de criativos incríveis, Gabriel Grandó e Cristina Martins, são os diretores do escritório, fundadores do escritório, e que estão à frente de uma equipe que gerou essa maravilha aqui, com um paisagismo exuberante, do térreo até o último pavimento, com uma escolha de materiais, uma volumetria que acolhe as pessoas, mesmo quem passa se sente bem. É um olhar para um prédio que é uma casa. Eu estou em casa e como a casa está viva, o Tomás também está vivo e eu estou com esses dois aqui. Entre as coisas que eu vi que vocês falam do escritório, que o escritório fala, eu vi uma questão que me chamou a atenção, que vocês querem uma nova perspectiva. O Tomás é uma nova perspectiva e é um diferencial dentro do portfólio de vocês de mais de 800 empreendimentos que eles já projetaram por este país. Vocês acreditam? Esses dois jovens aqui. Sim, o Tomás é uma nova perspectiva, ao mesmo tempo que ele busca responder questões contemporâneas do jeito de viver e de responder questões contemporâneas da própria cidade. Ele também é um projeto que tem algumas raízes fortes, assim, é um projeto que ele busca ser contemporâneo, mas atemporal ao mesmo tempo. A ideia de a gente poder ter um edifício que seja muito conectado com a natureza, ao mesmo tempo que é conectado com a cidade. E, por outro lado, a gente tem a temporalidade nas escolhas dos materiais. A gente se baseia muito na permanência dos materiais mais naturais, como o concreto aparente, como as pedras, como madeira. E assim a gente vai dialogando com esses dois universos. E isso que ela está falando é muito interessante, porque a gente está aqui dentro do prédio e a gente está vendo e sentindo esses materiais. Eles estão em todas as áreas comuns do prédio e também nas áreas externas. Faz sentido, é um projeto que faz sentido. Aqui o briefing foi que fosse algo naturalmente sofisticado, que fosse atemporal, né, que não tenha modismos por essa relevância, por essa visibilidade que a gente tem aqui, e que respeitasse também a cidade como um todo e esse terreno, que é um terreno que poderia ter 2 torres tranquilamente. A gente fez questão de trabalhar com uma torre única e ter uma grande área aberta para criar esse oásis que tu falaste. O processo padrão assim, de concepção do produto, né, numa edificação para o mercado imobiliário, geralmente vem num briefing muito mais mercadológico, assim, o que vai vender ali, o que está faltando nesse momento, naquela região ali de produto. Só que isso é uma visão que se tem, né, do presente para o passado. Então a gente sempre busca entender muito mais o futuro, né, quais são as tendências que vão acontecer nos próximos anos, porque é um projeto que vai levar de 2 a 3 anos dentro do escritório, vai levar 3 anos para a obra, mas um projeto arquitetônico, quando ele vem para a cidade, uma obra desse porte, ele vai perdurar, né, por mais de 100 anos. Então, essa responsabilidade, esse entendimento que a gente tem que se aprofundar muito mais que uma necessidade daquele momento, né? Então, a gente trouxe muito o processo de design thinking para contaminar essa maneira de começar a criar e trazer insumos e insights da arquitetura, na parte criativa. Então, entender quem seriam realmente os usuários, né? Como é que é o estilo de vida deles, qual é o roteiro de vida deles, para a gente conseguir começar, então, ter esse processo mais de empatia. Então, não é o arquiteto que é o dono da verdade, nem o incorporador que diz, tem que ser assim o prédio, né? Nem os corretores, e sim é a busca pela visão do futuro usuário, então, que a gente começa por aí, para depois começar a responder com a arquitetura. Dá para dizer que isso é o início de tudo? Seria a pedra fundamental da criação? É tentar entender quem é esse usuário que vai viver dentro do seu projeto? É a pedra fundamental, eu acredito que vem daí porque daí todos os insights, todas as intenções arquitetônicas, o conceito e
e desde da implantação do prédio até o detalhe da pedra ali, por que aquela pedra é da maneira que ela é, ele vem desse entendimento do usuário final. Então ele contamina, existe um conceito que ele é muito forte e ele é esparramado para todas as disciplinas criativas também, né? A arquitetura, ela, por muitas vezes, pode ser bela, mas ela não é uma escultura, né? Ela tem que responder às necessidades de pessoas, tem que responder às necessidades da cidade, do local, do clima. E é assim que a gente trabalha. E é assim que a gente trabalhou aqui no Tomás. E chama muito atenção a questão das fachadas, né? Uma bem diferente da outra, mas as duas muito interessantes e que devem responder, como a gente está comentando agora contigo, a uma questão funcional também. Então, eu queria que vocês me contassem como é que foi, como é que se deu a escolha, por exemplo, de brises em uma das fachadas. Os brises, eles respondem a uma questão de insolação, mas também é uma questão funcional por ser a área íntima do apartamento. Então é onde a gente precisa ter mais controle de luz, ter mais escurecimento. E a área social, a gente tentou explorar ao máximo a abertura, a permeabilidade, porque a gente tem uma vista perene. A gente está em frente ao Colégio Anchieta, que é um colégio que existe há muitos anos, que a gente imagina que vai perdurar por muito mais. Então ele proporciona um visual perene. E então a gente trabalhou com amplas aberturas para essa parte social, não só nos apartamentos, como todas as áreas condominiais também, os salões de festas, as brinquedotecas, todas elas têm janelas piso-teto, fora a fora na fachada, explorando essa permeabilidade. Então cada fachada responde à sua orientação. Também a gente trabalha com a tecnologia dos vidros, para poder responder melhor também a questão de insolação, a questão térmica, e responde também à funcionalidade do ambiente. Só para especificar um pouquinho mais a questão de brise, que material é aquele de brise? Tem um tom muito particular. O brise, ele é um tom de madeira, mas ele é em alumínio. A gente entende que um edifício que ele tenha essas características de poder, como o Gabriel falou, ter durabilidade, sem existir muita manutenibilidade, muita manutenção, a gente tem que ter alguns cuidados na escolha do material. Por que a gente escolheu que tivesse um tom de madeira ou remetesse uma madeira? Justamente para trazer uma escala mais humana, para trazer um material mais quente, mais aconchegante. Ao mesmo tempo que o alumínio ele vai proporcionar maior durabilidade, menos manutenção, num contexto que é inclusive de ser móvel, né? São brisas que a pessoa movimenta de acordo com quer fechar ou quer abrir, não é um brise fixo, então ele precisa funcionar bem. E aí, em contraponto, a gente tem o concreto aparente, né, que não é tão quente como a madeira, é um pouco mais frio, e aí a gente vai fazendo esses contrapontos. E uma coisa que eu acho bacana também é que o brise, ele vai dando movimento para a fachada. Então, de acordo com se a pessoa está com ela aberta, vai ter uma característica, então ele vai dar uma dinâmica muito interessante. Assim como a própria floreira, né? A gente entende que o projeto ele vai sendo moldado e mudando ao longo do tempo pela vegetação que vai crescendo, vai tomando porte, vai tomando forma. Então, é um edifício que ele vai ser vivo também. Sim, e claro, nós estamos na Casa Viva, né, gente? Não podia perder essa brincadeira. Uhum. E no paisagismo térreo aqui, onde a gente está, nós estamos no térreo, existe a figueira centenária, né? Que é a protagonista, que já existia, mas que acolheu as outras espécies novas. Eu acho que tem tudo a ver também, isso quer dizer, a gente tinha a figueira centenária aqui tá lendo a minha lente. Estamos conectados. Tinha a figueira centenária e a gente tinha o briefing da Mayojama de ser um projeto sofisticado, mas de um jeito natural, orgânico, né? Um luxo que fosse mais orgânico, nada muito over. Então a gente achou muito bacana o conceito do Cardim na época, que era trabalhar com espécies nativas, porque a gente já tinha uma figueira e as espécies nativas, né, que ele vai buscando para compor o paisagismo, inclusive frutíferas, ela ajuda muito a trazer de volta passarinhos. Ai, sim. E a trazer Os pardais que sumiram. Exato. Então ele trouxe para cá esse conceito também de a gente pegar espécies ancestrais e inclusive no térreo onde a gente está, além da figueira, a gente vai ter uma floresta de bolso, que é uma mini floresta para chamar de sua, com todas as especificações. E não só para dentro do edifício, que a Mayojama aplicou esse conceito, mas transborda também para além do lote. Se a gente olhar ali pela Rua Tomás ou pela Rua
posterior também dos fundos, a gente vai ver que todo esse paisagismo exuberante também está integrado à cidade, às calçadas, e não só os moradores podem usufruir, mas os pedestres também vão usufruir. O Thomaz, ele tem mais de metade do terreno, é uma área aberta, no meio de uma região tão densificada da cidade. Sim, sim. Né? Tem uma figueira. Tem uma figueira centenária Estamos maravilhosa, né? olhando para ela aqui, para o tronco e uma parte Que foi da- muito dos bem galhos. tratada durante a obra. Né? Olha, isso é Foi importante também. Foi bastante complexo, a gente teve um acompanhamento de uma bióloga semanalmente. Né? Olha, incrível. Ela teve Parabéns. altos e baixos e hoje ela está aqui firme. Né? Ela faz parte dessa história toda. Né? O resultado é sempre o que a gente acha o melhor, mas a gente sempre testa todas as possibilidades, esgota todas as possibilidades de ocupação no terreno, né? Até para a gente discutir internamente, até para mostrar para o cliente, ó, essa opção tem suas vantagens, tem suas desvantagens, né? E a gente leva muito a sério a nossa responsabilidade que a gente tem quando coloca um empreendimento na cidade, né, da relação dele, que não é só para o morador ali, né, quem comprou, e sim ele vai fazer, né, fazer parte do cenário da cidade, ele pode contribuir para a qualidade de vida daquela rua, né, dos vizinhos e de quem está passando por ali, né, então a Ideia 1 sempre pensa muito nessa relação urbana também, que a Cristina falou, a gente tem um paisagismo, ele se estende para as calçadas, mas também aquela área que é entre o privado e o público, né? A gente trata também com muita generosidade, tentando deixar o mais aberto possível, né? Sempre atendendo as questões de segurança, mas também deixando que justamente não seja um prédio, né, que seja ali agressivo, só resolvendo daqui para dentro, eu não tô trazendo beleza pro restante da cidade, né? E isso tem muito a ver também com a segurança das cidades, né? O que a gente estuda muito, a gente faz projetos de bairros planejados também pelo Brasil, né? E os conceitos de novo urbanismo, que são os olhos da rua, as fachadas ativas, né? Por mais que a gente não tenha loja aqui, mas a gente tem áreas condominiais, como a gente está aqui, olhando para a rua. Então, se tem alguém passando ali, consegue enxergar o que está acontecendo. Tem essa relação, então, que a gente sempre tenta imprimir nos projetos, né? E aqui a gente consegue ver o resultado, assim, como num edifício de alto padrão, a gente consegue ainda, não sou aquela coisa que, eu tô isolado da rua, não tenho nada a ver com a rua, não. Tudo faz parte, né? A gente é dono de tudo, né? A gente enfrentou um momento complexo de mercado, né? De Sim. mão de obra, de materiais, de uma inflação um pouco acima do esperado. Mas eu vou dizer que foi um projeto muito bem planejado, e tendo um projeto muito bem planejado previamente, facilita bastante a execução, né? Não surgem surpresas durante a obra, tudo já nasceu definido, orçado, imaginado que tipo de revestimento vai ser, de que forma vai ser instalado. Então acho que isso é muito importante nesse tipo de obra. Eu já ouvi falar assim que a Ideia 1 entrega os projetos muito bem descritos, organizados e com todas as previsões. É verdade, não estou inventando isso. A nossa área de produto e projetos, sempre quando a gente fala, esse projeto vai ser da Ideia 1, Que é uma que felicidade. maravilha. Exatamente. Que maravilha, porque o volume de retrabalhos diminui bastante, tal. Então isso é uma grande verdade que a gente valoriza muito, né, no parceiro. Mas não é só por isso, né? É pela criatividade, é pela parceria, é pelo olhar diferente e que está aqui posto, né, no Thomaz. Hoje em dia eu vejo que os arquitetos, incorporadores, até o cliente final, eles estão muito mais alinhados do que é uma arquitetura que faz bem para a cidade, mas que faz bem para o morador. Então a gente sempre buscou isso, assim, desde o início, né? A gente tinha uma missão de poder trabalhar para esse mercado que a gente trabalha, mas fazendo o melhor possível para a nossa cidade, para as edificações. A gente acredita muito nessa especialização, né? Então a gente são 44 pessoas hoje na Ideia 1, né? E todo mundo no mesmo ambiente, como tu comentou, a gente acredita muito nessa troca de informação. A gente tem o pessoal que né, as equipes de desenvolvimento técnico, tem o talento para desenvolvimento técnico, tem as equipes criativas, tem a equipe de pesquisa, tem a equipe de master plan e essa especialização, mas tudo isso voltado são vários setores, digamos, dentro do mesmo nicho que é a arquitetura para o mercado imobiliário, né? Que é enfim, aí então tem vários desdobramentos, né? Desde apartamento compacto, uso misto, salas, prédios corporativos, apartamentos de 800 metros quadrados, apartamentos de
22 metros quadrados. Então, assim, já é um mundo, assim, né, e a gente acredita que a gente é bom porque a gente foca e a gente investe tudo que é curso que tem dentro dessa área, né, o projeto, a questão técnica. E, né, a gente foi um dos pioneiros do uso de BIM também, né, no Brasil. Explica o que é BIM, que muita gente não sabe. É Building Information Model, que enfim, agora está muito, digamos, né, quase todo mundo está usando, né, mas é um projeto já muito mais avançado, onde a gente consegue já projetar em 3 dimensões e trazendo, né, informações, né, de projeto desde o início, e ele fica todo, digamos, amarrado. Não existe uma prancha que antigamente o arquiteto fazia, né, a planta baixa, e depois mudou a fachada, tem que mudar a planta baixa. Ele é todo pensado em conjunto. Isso precisa de uma equipe muito mais qualificada, a gente precisa de programas muito mais caros, né? E Tu está entrando já na tecnologia, né? tá entrando na tecnologia, então assim, mas a gente pode focar e pode investir nisso porque a gente tem um nicho de mercado, né, que a gente é bem claro para nós, né, onde é que a gente quer, onde é que a gente é bom mesmo, né? Eu acho que também a gente vai se especializando e criando novas especialidades dentro do escritório, assim como a gente tem um núcleo especializado nessa parte de tecnologia e as pessoas estão lá para pensar em dar os próximos passos de tecnologia para o escritório. A gente também tem um núcleo de sustentabilidade, que tem uma especialista que está pensando nisso, porque em tempos de mudanças climáticas, a gente entende que a responsabilidade urbana que a gente sempre teve não pode mais estar dissociada da sustentabilidade, da responsabilidade ambiental. Então, a gente tem adotado cada vez mais, de forma mais profunda e mais integrada nos nossos processos de projeto, todas as análises térmicas de vento, solares, de eficiência, para que a gente tenha mais assertividade e que o projeto possa responder melhor às questões climáticas também. Incrível. E também a gente pensando em Porto Alegre, a gente tem regiões que alagam facilmente. Nós tivemos a tragédia toda da enchente, tudo. Vocês pensam, obviamente, também como é que é o comportamento daquele lote, naquele lugar, caso haja uma chuva muito forte. Tudo isso vocês têm que ter alguém que saiba, que, sei lá... Sim, se existem riscos climáticos, não existem enfim, riscos isso. climáticos. E O que vocês têm que fazer? Exatamente. Como é que vocês vão abordar aquilo? A gente sabe, tem regiões que têm mais características que propiciam isso, outras menos, enfim. Não dá para ignorar, né? Eu vejo alguns empreendimentos que me parece que ignoram isso. Fico pensando, gente, se que Deus o livre, acontece de novo um evento climático intenso, o que vai acontecer? De novo vai estragar coisas, etc., né? Por que já não pensar ou remodelar? Não sei, eu não sou ninguém para dar sugestões arquitetônicas nem urbanísticas, mas a partir de um determinado momento, o Gabriel lá no começo frisou isso, desde pandemia e depois no nosso caso de enchente, a gente começou a pensar muito mais em coisas que já estavam postas, mas que a gente vai colocando para debaixo do tapete, né? E a arquitetura, eu acho que vocês, escritórios de arquitetura com esse nível, com essa capacidade criativa e de detalhamento, ajudam a mudar uma cidade. Uma cidade que não pode ignorar mais suas questões e que faz bem para a cidade ter uma boa arquitetura, né? Sim. A arquitetura não pode só ocupar o terreno, né? Isso, ela tem que ter uma responsabilidade extra. E interessante também que a gente trabalha em todo o Brasil, né? A gente tem projetos aí em diversos estados brasileiros e cada localidade tem a sua questão específica, né? No nosso caso aqui, a gente está falando de riscos de alagamento, de enchente, que nos pegou há 2 anos atrás, assim, de uma forma muito abrupta, mas em outros estados são outras as questões, né? Aí é um controle de temperatura, uma ventilação cruzada que precisa existir, porque aqui a gente não gosta do sul, em determinados estados não se tolera o oeste, então isso tudo a gente precisa estudar, aprender. Apesar de ter paisagens lindas no sul, né? Exato, eu tô falando orientação solar, sul, né? A gente fica naquela... Eu lembro que tinha uma amiga que ia comprar um apartamento, assim, agora eu elejo o controle térmico ou a paisagem, o que eu faço? Vai virar pro Guaíba, provavelmente vai estar virando pro sul, né? Exatamente,
E isso me marcou, assim, porque eu disse, realmente aqui tem essas questões, né? E vocês não acham que E às vezes coisas... tem que escolher mesmo. O som, ou o barulho, ou a vista, ou a posição solar. Dá pra tudo, às Exatamente, vezes. exatamente, é. E vocês não acham, às vezes, questões arquitetônicas antigas que não eram mais utilizadas, talvez sejam boas para esse momento? Falava de beiral, né? E coisas que não... Um dia eu fui num lugar que tinha aquelas basculantes altas, assim, e que é uma questão, conforme até ser um consultório, sei lá, até de higienização do ambiente, né? O ar quente sobe, sai e tal, tarará. Será que algumas coisas dessas a gente não deveria dar mais atenção? Não sei. Até como em alguns casos, que não é o caso aqui do Tomás, obviamente, para minimizar até o impacto de custos de alguma coisa, né? De usos do ar-condicionado mesmo, sei Sim, lá. a eficiência do edifício, né? Acho que isso realmente ele é um tema da sustentabilidade, né? Que a gente sempre analisa junto com essa especialista em sustentabilidade, embora são alguns conceitos básicos mesmo que tu falou que né, não se usa mais porque é mais barato, é mais fácil, as pessoas não sabem usar, né? Então, eu acho que a boa arquitetura, enfim, ela tem que tentar responder o máximo possível, atendendo né, que seja uma ambiência com um clima agradável de forma natural, dentro do máximo possível. Uma situação como, né, Porto Alegre, que tem, né, uma amplitude térmica muito grande, né? Então, claro que a gente vai ter muito calor no verão, e vai ser muito frio e muito úmido no inverno, então vai ter que ter um projeto para isso, mas que seja usado o menor tempo possível, né? Porque o ideal seria que a arquitetura já, né, fosse uma resposta ao clima, né, que ela está inserida. Sim. E uma boa arquitetura não tem idade, né? Não tem idade, com certeza. E você estava falando dos beirais, né? Com certeza, essas abas que a gente tem aqui, elas ajudam a proteger da chuva. Então, eu posso sair daqui a pouco um pouco mais tranquila, deixando minha casa ventilada, porque eu sei que se chover, não vai entrar uma chuva dentro do meu apartamento, ou uma proteção solar também. E isso é também, de certa forma, um resgate, né? Essa arquitetura mais vernacular que a gente estava falando. Isso. E eu concordo também, acho que tem elementos que eles perduram, assim, né? Que são mais atemporais. E uma boa arquitetura, ela consegue ser mais resiliente, com certeza, ao longo de muito mais tempo. É verdade. E vocês têm alguma coisa a acrescentar a esse nosso papo, essa nossa conversa maravilhosa, que poderíamos conversar por algumas horas, porque vocês têm 800 e tantos projetos, a gente não pode falar de todos. O que a gente não falou que é um diferencial de vocês e que também está presente aqui no Tomás? Eu diria só que o que a gente tentou construir aqui é o que a gente geralmente tenta construir, né? Que seja um legado positivo mesmo, assim, né? Para quem vai morar, para a construtora que construiu e que vai ter esse edifício como marca dessa trajetória, né? Por muitos anos. Para nós também, como escritório, poder ter orgulho disso que a gente ajudou a construir. Então, o Tomás, para nós, é essa tentativa de construção de legado que nos deixa orgulhosos, assim. Ai, que lindo isso. E te agradecer também, Migane, pela Sim. oportunidade de a gente estar falando desse projeto tão especial para nós, nesse projeto Casa Viva também tão especial, que eu tenho certeza que vai ser um enorme sucesso. Conta com a gente para ele seguir em frente. Obrigada. E estamos bem felizes de estar fazendo parte desse momento junto contigo. Muito legal. E fluiu, assim como os espaços aqui no Tomás são fluidos, fluiu nossa conversa de uma Fluiu forma tão nossa natural. conversa. Ai, descobri até que o Gabriel, antes da conversa, é grandeur e virou grandó. A gente tem conversa de bastidores aqui, gente, antes de começar a gravar. Mas a gente teve essa conversa deliciosa e eu acho que, para encerrar, eu diria que este empreendimento, o Tomás, aqui em Porto Alegre, que foi lançado ano passado, em 2025, está sendo entregue, tem pessoas já finalizando reformas e tudo aqui para morar. Reforma não, André. Os projetos interiores que o Gabriel tem medo, imagina, ele faz prédios e acha, meu Deus, como fazer um projeto de interiores, como juntar uma mesa com uma cadeira. Agora eu contratei uma arquiteta de interiores para fazer meu projeto. Sensacional. Senão depois eu fico me cobrando, por que eu fiz isso? Por que aquilo? Então... Sensacional. Então o Tomás é um marco, eu acho, no portfólio de vocês e da Maiojama, porque eu percebi a Maiojama muito feliz com vocês.
E aí eu fiquei muito feliz também. Com Muito certeza. obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada. Obrigado. Pela queridice Foi também. ótimo. Voltaremos com Casa Viva, gente. Também voltaremos com mais Ideia 1 mais adiante. Depois a gente conta.